Ora, o que é que eu poderia falar sobre o mundo do trabalho para a população LGBTQ+. Jéssica! Manda o candidato entrar, tô muito ansiosa para conhecê-lo. Olá, bom dia! Confesso que eu tô um pouco surpresa. Você é um pouco diferente do que eu imaginava. Olha, eu tô vendo aqui o seu currículo, ele é muito bom e tanto que eu tô surpresa que é você. Você é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com Laura, nossa, tem especialização em gestão de pessoas pela Universidade de Oxford, que interessante, né? MBA em gestão empresarial pela Universidade de Campinas, fala chinês, alemão, inglês e francês, estagiou 6 meses na Odebrecht, nossa, como você conseguiu? Nossa, mas assim, ó, eu preciso confessar uma coisa pra você. Não que eu tenha nenhum problema com o seu jeito, jamais, longe de mim isso, mas assim, você vai trabalhar diretamente com o público. E esse seu jeito, a forma como você fala, eu acho que o público não tá pronto pra isso, o público não gosta, o público não vai lhe respeitar, então não é preconceito. Pode entrar, eu acabei de chegar. Meu nome é Friday e esse é o Delta Drag. E hoje, novamente, estou muito bem acompanhada. E dando continuidade à série de documentários especiais em referência ao dia 17 de maio, que é o dia de combate à LGBTfobia, hoje aqui no Delta Drag vamos falar sobre o mercado de trabalho para a população LGBTQ+. Para começar, eu preciso trazer para vocês algumas estatísticas que elas são necessárias para que algumas pessoas entendam o porquê essa reflexão ela é necessária dentro do ambiente de trabalho. Em pesquisa realizada em 2018, com 10 mil empresas aqui do Brasil, a Enlancers mostrou que 20% dessas empresas jamais contratariam pessoas LGBTQ+, para determinados cargos. E desse total, 18% admitiram que jamais contratariam nenhuma pessoa LGBTQ+, para algum cargo de liderança. E 11% deles admitiram que só contratariam alguma pessoa da população LGBTQ+, caso ela tivesse nível superior. Ainda no quadro das estatísticas, quando a gente fala da população trans, a situação ela se torna bem mais crítica. De acordo com pesquisa realizada pela Organização dos Advogados do Brasil, OAB, 82% da população trans não chega a concluir os seus estudos, ou seja, não chega a concluir o ensino médio. E quem lembra, a gente falou sobre isso no documentário Mais Direitos. E essa estatística, sem sombra de dúvidas, ela vai refletir na inserção dessa população no mercado de trabalho. Pois, pensem comigo, sem escolaridade mínima que o mercado de trabalho existe, menos participação no mercado de trabalho. Por isso que a escola ela tem um papel indispensável no combate ao bullying homotransfóbico, para que a gente tenha uma mudança desse quadro e a gente tenha uma maior participação da população trans no mercado de trabalho. Jéssica! Manda outra pessoa vir, por favor! Ai, meu Deus, que não seja outra bicha! Afetada. Oi, bom dia. Você tem certeza que é você? Deixa eu lhe informar, infelizmente a vaga já foi preenchida. Sinto muito ter feito você vir até aqui. Eu esqueci, acabei de ver aqui no e-mail que a vaga foi preenchida. É que a Flávia do RH ela esqueceu de passar essa informação. Me perdoa, pelo amor de Deus. De verdade. Mas faz assim, qualquer coisa eu mando chamar você, tá bom? Muito obrigada e novamente
Mil desculpas. Jéssica, vem aqui. Liga pra aquele rapaz que tá no primeiro período de administração e manda ele vir, porque é um jeito, né? Eu não vou botar uma sapatão pra ficar à frente da empresa, pelo amor de Deus. Enquanto uma mulher bissexual, cisgênera, que corresponde à performance dos signos da feminilidade, eu não consigo perceber de imediato, de forma impactante, questões que afetem as minhas relações profissionais. De contrapartida, quando eu me coloco enquanto uma mulher bissexual, quando eu me coloco enquanto uma ativista pelos direitos da população LGBTQI+, imediatamente eu consigo perceber um estranhamento, algumas pessoas ficam mais frias, mais distantes, a relação de trabalho muda, inclusive a relação íntima, né, daquelas pessoas que em algum momento são mais próximas acabam se distanciando por conta dessa afirmação identitária. Somos coagidas com perguntas, com olhares, né, com aquele famoso disse-me-disse, quando se sabe que na empresa existe uma mulher ou um homem trans. Eu sempre me senti muito sufocado e exausto de ser um eterno alvo de uma curiosidade que eu nunca entendi o motivo de ser, né? Eu me sinto cobrada, tipo, como se eu tivesse que exercer um papel caricato de Cris, sabe? Ser a mais engraçada, ser a mais prestativa, ser a mais amorosa, ser a mais, sabe, a que sempre está disponível. Então eu me sinto muito pressionada e constrangida também. Eu fico muito feliz muitas vezes quando eu recebo alguma oportunidade de trabalhar, de mostrar meu trabalho. Ao mesmo tempo eu fico triste, porque tem pessoas ainda que preferem colocar as questões da orientação sexual daquela pessoa, a identidade de gênero daquela pessoa ali, do que dar uma oportunidade dela mostrar seu talento. Como homem trans, eu sempre me senti excluído, por mais que sempre tivesse aquela pessoa que criasse um laço amigável, né? Que você via que não tinha maldade, mas sempre foi difícil. E quando eu busquei trabalhar com a música, foi mais difícil ainda, porque eu trabalhava para mim, certo? E muitas vezes, ao chegar no bar, ou num restaurante, ou num aniversário, os olhares cresciam para cima de mim e não olhares bons. De primeira experiência, eu trabalhei numa empresa como jovem aprendiz. Eu tinha de 15 para 16 anos e passei por muitas situações complicadas em relação à minha sexualidade. Também foi no tempo que eu estava me descobrindo. Foi o tempo em que eu me assumi para meus pais. Então foi bem conturbado em relação a isso. Logo no começo, quando eu comecei, aos 20 anos de idade, eu fui estagiário de uma grande empresa e logo em seguida também trabalhei num banco grande aqui do Brasil, né? E no começo da carreira a gente escuta muita piadinha, parece que as pessoas estão o tempo todo querendo provar que, sei lá, a sua orientação sexual, ou eles ficam querendo te provocar para terem certeza se você realmente é ou não é. Então, por muito tempo eu escutei, e também pela imaturidade, né, não saber lidar com a situação, eu escutava muitas piadinhas ou questionamentos sobre, parece que os héteros eles querem ter alguma afirmação sobre quem você é. E eu escutei muito e, de certa forma, isso é constrangedor. Em um momento chega a ser desconfortável, então você acaba se afastando de algumas pessoas ou até mesmo do seu próprio ambiente de trabalho. Quando eu comecei a me interessar por trabalhar, nessa época eu era muito alternativo ao meu estilo de me vestir. E dessa forma era um jeito de indicar ou estereotipar a lésbica. E eu não tinha me assumido ainda. E eu não queria passar por esse tipo de situação, principalmente numa empresa que eu iria começar a trabalhar. E aí foi uma forma de eu me esconder, né? Você se sente um animal de zoológico em eterno dia de visitação, é um saco. Já vivenciei não só amigos, como eu mesmo já passei por situações de constrangimento em alguns eventos, ou quando eu esteja me preparando para entrar, para fazer alguma coisa. Às vezes, as mesmas palavras, essa bicha veio fazer o que aqui? Por que essa bicha, aquele velho cochichadinho,
aquela velha piadinha. Porque só pelo fato de você ser uma pessoa LGBT e estar aí naquele ambiente, meio que você já é muito descreditado por estar ali, como se você não fosse bom como os outros, como se você não fosse merecedor como os outros, como se você não tivesse a competência que os outros têm, né? Então você tem que estar o tempo inteiro provando que você está ali, que você merece estar ali, que você sabe fazer o seu trabalho tão bem quanto os outros, né? No meu ambiente de trabalho, que é a área da saúde, o que mais me incomoda é a diminuição da capacidade da pessoa pelo fato dele ser LGBT. Como se ser LGBTQ vai te diminuir, vai diminuir sua capacidade intelectual, sua capacidade de compreensão, de resolução, né, de decisão. Isso é muito grave, porque são pessoas com as mesmas colocações, com as mesmas capacitações, com as mesmas qualidades, com os mesmos níveis de inteligência, quiçá mais. Ser uma pessoa LGBT, nessas relações, eu sempre me cobrei muito mais do que eu acredito que eu me cobraria se eu fosse heterossexual. Então, eu me cobrei sempre para ser o primeiro, ou sempre estar nas primeiras posições, sempre estar numa posição de destaque. Então, o fato de você ser uma pessoa LGBT vai ser sempre posto como um exemplo. Tipo, se você erra alguma coisa, se você não faz tão bem, aquilo vem à tona, né? O fato de você ser uma pessoa LGBT é muitas vezes usado como uma razão para você não conseguir fazer alguma coisa, ou você não fazer tão bem quanto os outros. Então você tem que estar o tempo inteiro se provando cotidianamente que você é tão bom quanto qualquer outro. A discriminação para com pessoas LGBTQ+, no ambiente de trabalho, ela se dá de duas formas. Ou de forma direta, formal, ou de forma indireta, informal. Em sua forma direta ou formal, a gente tem que ela se expressa por meio de normativos e procedimentos formais da organização, seja pela ação ou omissão de normas e procedimentos que promovam justiça social e igualdade de tratamento perante as diversas formas de expressão de sexualidade e gênero. E a discriminação na sua forma informal ou indireta, ela ocorre por meio de comentários indesejáveis, humilhações, ridicularizações, exposições, que são manifestadas no dia a dia, mediante as interações sociais que acontecem no ambiente de trabalho, sendo que essa forma de discriminação informal afeta totalmente a satisfação e o conforto no ambiente de trabalho por parte dos empregados LGBTQ+. Um estudo de título Demitindo Preconceitos, realizado pela consultoria paulista Santo Caos, 230 profissionais LGBTQ+, de diversas partes do país foram entrevistados. E desse número total, 40% admitiu que em algum momento da sua trajetória profissional já sofreu alguma forma de discriminação baseada na sua orientação sexual. E as principais formas de discriminação foram descritas com base em piadas, comentários maldosos, fofocas e exposição da sua vida íntima seguida de pedido de demissão. E quando a gente dá uma olhada agora para a questão da identidade de gênero e fala especificamente sobre a população trans, a gente vê que a situação ela é ainda pior. Pessoas trans muitas vezes elas chegam até a fase de entrevistas, porém, durante o processo de seleção, onde é perceptível que elas são trans, elas são descartadas do processo. Segundo o relatório de violência homofóbica no Brasil, publicado em 2013 pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, a transfobia que acontece em diversos espaços da nossa sociedade faz com que a população trans ela viva à margem de direito e veja na prostituição uma saída. E de acordo com o relatório publicado pela ANTRA esse ano, o mercado de trabalho para a população trans ele ainda se limita à estética, arte e prostituição. Oi, bom dia! Então, você foi contratada, mas assim, foi uma decisão muito difícil para a companhia, mas a sua sorte é que você tem um currículo muito bom. De verdade, nos últimos anos que eu trabalho aqui, olha que eu tô aqui há 14 anos,
Eu nunca encontrei alguém com um currículo tão bom quanto você, mas assim, entre mulheres, eu preciso conversar uma coisa com você. Eu andei olhando suas redes sociais e eu queria pedir pra você, com todo respeito, apague aquelas fotos com aquela sua amiga. Você entende, né? E assim, se você puder não ser tão masculina desse jeito, com todo respeito, eu não sou preconceituosa, mas você entende que você vai lidar com o público, não é verdade? Porque você sabe, né, Florzinha? Nosso estacionamento não tem vaga pro seu caminhão. Então, faça isso pela gente, tá bom? Vai ser ótimo pra sua imagem. Você não tem noção. Enfim, as pessoas querem saber da sua vida pessoal dentro do ambiente profissional, entendeu? Então, até ultimamente, ano passado eu fiz uma entrevista de estágio, tava tudo bem, tudo maravilhoso. Quando foi perto do final da entrevista, a contratante falou assim: nós tivemos muito interesse na sua vida pessoal. Aquilo ali pra mim foi assim, ó, vrá, tudo por água abaixo. Já sabia que não ia ficar, porque eu não tava ali pra julgar minha vida pessoal, eu tava ali pra julgar o meu profissional, as minhas notas, o meu currículo. No meu primeiro emprego, alguns homens, bem mais velhos do que eu, quando descobriram sobre eu ser lésbica, simplesmente eles chegaram e se juntaram para saber quem seria o primeiro a conseguir mudar minha orientação sexual. Naquela época eles falavam o termo converter. E aquilo me abalou muito, porque eu precisava do diploma desse emprego que eu ia receber, eu precisava me manter no mercado, sabe? Entrar no mercado de trabalho, me manter nele e ganhar experiência. E isso me machucou muito, porque eu iria conseguir a minha vaga de emprego, porque me foi oferecida a oportunidade de ficar mesmo fixo lá. E aí eu tive que escolher entre ser fixa ou passar por uma situação onde mais na frente poderia acontecer outra coisa e, sei lá, isso piorar ou me moldar também de alguma outra forma, de uma forma muito ruim. Então eu preferi me afastar, me desligar dessa empresa e tentar a sorte em outro local. Mas o que mais acontecia comigo era a junção do assédio e a LGBTfobia, sabe? Era aquela coisa de diariamente ter o homem que trabalhava dando em cima de mim, me pedindo chance pra ele mostrar o que era bom de verdade, sabe? Me mandando mensagem, dizendo, que desperdício. E acontecia diariamente, e era uma coisa muito ridícula. E por mais que eu tentasse cortar, ele não parava. Fui convidada a tocar num evento, tocar e cantar. E nesse evento tinha pessoas religiosas. Ao chegar lá, como já citei, os olhares maldosos caíram em cima de mim. E eles não queriam nem escutar o que eu tinha para oferecer, tá? E acabou que eu não pude tocar. Eu fui impedido de tocar, de cantar, de fazer o que eu iria fazer. E ainda abri a boca para dizer, não, pô, não foi preconceito. Eu passei por situações que eu ia para o banheiro chorar escondido, me sentia muito acuada, tinha medo, porque alguns caras diziam que iam me fazer virar mulher. E no tempo eu ainda era dita como feminina, tinha o cabelo grande e vestia uma roupa meio feminina mesmo. Uma mulher trans, travesti, que nunca sofreu preconceito no Brasil, ela está pronta para entrar no livro dos recordes, no Guinness Book. Eu particularmente já presenciei e já vivi inúmeras formas de preconceito, verbais e não verbais. Eu sou uma mulher trans e no mês das mulheres nesse ano, o salão em que eu trabalho, ele fez várias postagens para todas as mulheres que fazem parte da equipe, certo? E eles não me colocaram em nenhuma dessas publicações, não fizeram nenhum tipo de comentário a mim, entendeu? Sobre a minha pessoa. E eu me senti discriminada e excluída também, porque eu também sou mulher, entendeu? E só que eu sei que algumas pessoas não colocam, não conseguem aceitar, eles construir tudo isso. E sim, uma situação de preconceito no ambiente de trabalho com uma mulher trans, né, onde a presença dela incomodou uma mulher cis no banheiro feminino.
E ela acabou que essa mulher cis, né, fez algumas ofensas para essa mulher trans, né, fez comentários transfóbicos, como de que ela não é uma mulher de verdade, né, de que biologicamente ela não era uma mulher, então ela não deveria estar ali, né. Felizmente essa mulher cis, ela foi repreendida por esses comentários transfóbicos e essa mulher trans, ela continuou perfeitamente frequentando o banheiro feminino, mas essa é uma das situações que eu presenciei no ambiente de trabalho que mais me incomodou, né? Porque a gente tá acostumado a ver pela TV, mas ver na realidade dura dói mais. Assim que eu comecei como agente de saúde, houve uma confraternização de fim de ano. E aí as pessoas estavam decidindo se iam levar suas esposas, seus maridos, e aí eu percebi veladamente que decidiram não levar suas famílias para eu não levar a minha. E isso foi horrível. Eu me senti uma merda, sabe? Uma coisa assim. Mas também, por outro lado, eu me senti muito fortalecida, sabe? Também. E aí eu também, no outro ano da confraternização, eu fiz questão de levar a Fátima, mesmo que as pessoas decidissem que não iam levar. E aí todas as confraternizações agora eu levo minha esposa. Então já passei por tratamentos diferenciados tanto com pessoas, como eu lido com o público. Então assim, com o público em geral eu já tive questões de homofobia. E também já tive questões em, por exemplo, quase não ser contratado em empresas porque alguém de um cargo superior não queria, e aí no final, quando você ia a fundo tentar entender o porquê disso, era simplesmente por ser LGBT. E eu pensava muito em pedir demissão, cogitei várias vezes, nessas vezes que eu ia ao banheiro chorar, eu pensava em procurar outro emprego e tal, e daí eu aguentei 1 ano e 6 meses. A nossa sociedade, ela tem um berço muito patriarcal, machista, sexista, heteronormativa. E isso é o fator determinante para a discriminação e o preconceito contra a população LGBT do nosso país. É essa raiz patriarcal, heteronormativa que tem assolado tanto as vidas da população LGBT. Ou seja, tem extirpado tanto pessoas LGBTs, e isso parte desde o ambiente familiar, que expulsa de casa, aí consequentemente o ambiente escolar, o profissional e a sociedade. Tem feito com que toda a população LGBT não tenha perspectiva de futuro. Falta de intimidade, não se sentir confortável em expor a sua vida pessoal, medo de demissão ou até mesmo questionamento de suas habilidades profissionais. São inúmeras as razões que fazem com que diversas pessoas da comunidade LGBTQ+, escondam a sua orientação sexual e sua identidade de gênero no ambiente de trabalho. É uma estratégia para sobreviver. A gente falou que isso acontece muito na adolescência, mas no mercado de trabalho, esse fenômeno também acontece. Você se fingir de morto, negar sua sexualidade, negar sua identidade de gênero, simplesmente para sobreviver naquele espaço. E tudo isso acontece porque a gente não pode esquecer que a gente vive uma sociedade altamente heteronormativa, onde todos os valores, dentro e fora da escola, no mercado de trabalho, na família, são baseados em valores heterossexuais. E esse fenômeno só é possível pelo fato da heterossexualidade ser socialmente dominante e faz com que a homossexualidade seja vista como um comportamento desviante da norma, algo que vai de contra os princípios da natureza. E assim como na escola, tudo aquilo que desvia do padrão heterossexual é colocado em evidência, é motivo de comentários, é motivo de questionamento. Olha, eu tenho certeza que ela não é mulher, porque, gente, ela é muito alta. Tu viu o pé dela? Eu acho que ela calça 44 no mínimo. E assim, ela tá
mesmo banheiro que a gente. Eu fico pensando, será que ela... Eu acredito que no contexto geral seja muito comum que algumas pessoas não exponham alguns aspectos da sua vida, independente da sua sexualidade, do seu gênero, da sua classe social. Porém, quando a gente vai fazer uma análise especificamente da população LGBT, a gente percebe que isso é muito mais profundo. E aí questões como personalidade, caráter, crenças, que envolve a personalidade de uma pessoa, ela acaba sim sendo escondida, sendo silenciada, sendo invisibilizada, para que não corra o risco dessa pessoa perder o emprego ou não ser selecionada no processo de seleção de trabalho. Então isso acontece muito, principalmente com as pessoas que carregam na sua persona signos que rompem com os padrões heteronormativos na sociedade. Sim, eu conheço pessoas que escondem que são LGBT sim, e que sofrem muito por isso, porque por mais que tentem esconder que são LGBTs, mas as pessoas prejulgam, né, por conta do trejeitos, por conta da forma de se vestir. E é mais violência ainda, né? É mais violento ainda, porque aí começam as piadas, começam as risadinhas. Sim, eu conheço pessoas, mulheres, homens, pessoas trans, né, que precisam se esconder, né? Esconder quem você é de verdade para poder manter seu cargo, manter seu salário, né? Infelizmente, nesse mundo capitalista, a gente vive nessa questão de eu preciso ter um trabalho, eu preciso ter um dinheiro para ter minha independência, para poder bancar minhas coisas, para poder me alimentar. Então, querendo ou não, muitos passam por cima dessas coisas, passam por cima de você mesmo para poder seguir, né, no trabalho, seguir com a sua renda. Isso é muito ruim, porque às vezes corrobora até com várias coisas homofóbicas que acontecem, assédios, tantas outras coisas, e precisam ficar calados, silenciados. Sim, conheço muitas pessoas e tenho amigos que precisam se esconder um pouco, né? Esconder a sexualidade no ambiente de trabalho, porque isso colocaria tudo a perder, né? A gente sabe que cada armário é diferente. Infelizmente eu conheço 3 pessoas que passam por isso, não só no trabalho, mas também em casa. E tipo assim, quando o chefe descobriu, essa pessoa teve medo de que a família ficasse sabendo e acabou saindo do trabalho. Eu já conheci um homem trans que não assumiu sua identidade de gênero por medo de perder o emprego. Então, foi um relato que eu fiquei impressionada quando eu vi. Porém, eu entendi a situação dele. Ele já entrou na empresa, já tinha feito sua transição, já tinha trocado seus documentos e ninguém desconfiava dele, entendeu? Então, ele se escondeu, porque eu acredito que você não se revelar, você não poder falar quem você é você se calar, é você se esconder. Ele se escondeu, hoje em dia ele não trabalha mais na empresa. E eu fiquei, assim, realmente muito... absorvi muito o caso dele, porque ele era um funcionário exemplar e não poderia falar, e depois ele acabou se demitindo da empresa porque ele não se sentiu bem com a situação. Ele revelou para o chefe, para a equipe, depois que ele era um homem trans. Eu respeito todas as atitudes que os indivíduos têm, porque só a gente sabe o que a gente passa, cada cabeça é um mundo, e quem sou eu para julgar. Mas eu acredito que a pessoa não vive feliz. O indivíduo não se sente bem sem poder falar quem realmente ele é. Conheço vários amigos que preferem não se assumir por causa dessas questões que existem da sociedade, que ainda é preconceituosa. Porque sabe, se assumir hoje, amanhã já não tem mais oportunidade de trabalho. Sim, eu conheço pessoas que escondem quem são, escondem a sua sexualidade pelo fato de ocupar um cargo no trabalho, que eles não podem demonstrar quem eles são de verdade. É triste a gente viver numa sociedade que ainda precisa desconstruir muita coisa, mas acontece sim. Eu tenho amigos que são homossexuais, mas que não podem postar isso em rede social, não podem ter nenhum tipo de relacionamento aberto pelo fato da posição que ele tem, da posição que ele exerce. Tem uma pessoa especial que me chama muita atenção.
pois essa pessoa ocupa um cargo legislativo em uma cidade do interior, já tem alguns mandatos e finge ter relações heterossexuais para poder manter a imagem estabelecida na sua cidade. Sei que as escolhas e as atitudes devem partir do sentimento de cada um. É preciso ter coragem para iniciar os processos de ruptura da imagem constituída, seja na família, no ciclo de amizades ou nas pessoas que você estabelece contato e que sejam do seu interesse direto. Se você olhar sob o ponto de vista pragmático, essa pessoa mantém essa imagem para poder se manter no cargo legislativo, pois se fosse do contrário, correria o risco de nem ter sido eleita. Porém, é nesse espaço político que ela deve começar a quebrar esses preconceitos. E o fato de ter toda essa pressão no ambiente de trabalho, eu creio que leva muitos a evitar ser você mesmo, assim como na escola, assim como na família, enfim. E eu creio que isso tem aquela coisa, né? A gente não deve culpar a pessoa LGBT por ela ficar no armário, digamos assim, porque ela acaba sendo também vítima de toda essa estrutura, né? Todo esse ambiente que é opressor com ela. Eu acredito que muitas vezes por receio de não ser aceito ou pela necessidade de ser aceito no ambiente de trabalho, já que a gente vai passar boa parte do nosso dia, né? Existem pessoas, na verdade, que passam mais tempo no trabalho do que em casa. Essa questão de ser incluso ali naquele ambiente, a gente acaba que muitas vezes fingindo ser o que a gente não é, ou então escondendo esse lado pessoal da nossa vida. A gente vai chegar lá, vai ver pessoas que vão falar normalmente sobre maridos, esposas, sobre a vida pessoal em si, relações amorosas e afetivas, e a gente vai acabar tendo um pouco de receio para falar sobre isso. Eu conheço pessoas que escondem isso, escondem o fato de ser LGBT no trabalho e até em outros aspectos. E assim, não é a forma como eu entendo que a gente deva agir. Eu acho que o LGBT hoje em dia ele só chegou onde chegou por causa das lutas, por causa dos enfrentamentos, assim como as mulheres com relação ao machismo. A gente não consegue nada calado, a gente não consegue nada simplesmente se escondendo. Mas infelizmente a gente também eu não tenho como cobrar que uma pessoa ela dê mais do que aquilo que ela consegue. Então eu acredito que todo mundo tem um tempo, todo mundo tem a sua própria consciência, todo mundo tem seus limites e a gente tem que respeitar isso. Então, essa heteronormatividade ela é muito dura, perversa, e ela tem feito com que toda a população LGBT sofra com essa discriminação e com esse preconceito em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Sair do armário é uma questão, para os fortes, é uma questão de sorte também. Nem todo mundo tem a mesma sorte e cada pessoa sabe onde o calo do sapato aperta. Não adianta ficar fazendo comparativo, é preciso ter empatia para entender que cada situação é única, né? Eu costumo dividir minha vida no mercado de trabalho em 3 grandes momentos. Um segundo momento foi quando eu me mudei para a Irlanda. Eu morei 4 anos lá e pelo período que eu morei lá, eu trabalhei em 3 grandes empresas locais e tive chefes LGBTs, pessoas pares que trabalhavam junto comigo também LGBTs e pessoas da qual eu fui team leader na época, que também eram. Então lá existia um respeito muito maior do que eu sentia aqui no Brasil. Eu consegui me amadurecer profissionalmente por me sentir mais à vontade, sem precisar estar me preocupando com questionamentos ou julgamentos ou qualquer piadinha de mau gosto. E eu não precisava ficar me escondendo para estar agradando ninguém. Eu simplesmente era quem eu era e eu era respeitado pelo meu profissionalismo e não pela minha orientação sexual. E o preconceito LGBTfóbico no ambiente de trabalho, na sua forma indireta ou informal, sem sombra de dúvidas, é o que a maioria da população já deve ter vivenciado. E ela se expressa principalmente nas relações interpessoais de um ambiente de trabalho, inclusive com aquelas pessoas que a gente não tá nem afim de ser amiga delas. Quem nunca teve aquele colega ou colega de trabalho que ultrapassa os limites? Que mesmo que você não permita uma abertura pessoal, essa pessoa age com você de uma forma a ter uma intimidade que chega a ser constrangedora. Eu acredito que todo LGBT
principalmente que é assumido, em algum momento em seu ambiente de trabalho, teve aquele seu colega homem que adora fazer aquelas brincadeiras sem noção, aquelas piadas ridículas, aqueles comentários altamente constrangedores que, sinceramente, tem que ter coragem. Ou até mesmo aquela mulher que, pelo fato de você ser abertamente LGBT, vê você um consultor de moda, um psicólogo e muitas vezes até um terapeuta sexual. E por que eu tô falando isso? Fica até uma reflexão e crítica, porque parece que quando as pessoas sabem que somos LGBTQ+, elas acham que isso dá a elas o direito de invadirem nossa privacidade, como se nossa vida pessoal, principalmente a nossa vida sexual, ela fosse pública. E parece que para essas pessoas, quando a gente admite que a gente é LGBTQ+, parece que a gente emite um atestado de permissividade. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estamos mais uma vez aqui na nossa reunião mensal de fluxo. E como vocês puderam perceber, na nossa planilha mensal, a auditoria traz dados maravilhosos para a nossa empresa. Mas sobre esses dados, eu vou deixar ela maravilhosa! Deus a diga! Gabriel, você arrasa, mana! E no ambiente de trabalho, você chega sendo diferente e no decorrer do tempo, né, que você está naquela empresa, as pessoas vão lhe vendo os seus hábitos, sabendo um pouco da sua vida e automaticamente começam as perguntas, né, que são das mais diversas. Você é operada? Seu namorado é gay? Você tem plástica? Você tem quantos ml de silicone? Você fez isso? Você fez aquilo? Como é que foi sua família? Além dos pronomes errados, que por mais que hoje eu tenha todos os meus documentos e hoje eu seja mais empoderado e mais confiante e corajoso de enfrentar qualquer coisa que vier e qualquer pessoa que vier, mesmo assim ainda tem pessoas que erram pronomes. O que mais me incomoda no ambiente de trabalho em relação a pessoas LGBTQI+, assim, que nós sofremos, são as piadas, assim, as piadas machistas que acontecem. E eu passei por uma situação com uma colega de trabalho, porque eu estava escolhendo, durante a pausa, no celular, um vestido para minha namorada, e eu perguntei para minha colega do lado como é que eu fazia para escolher um vestido, porque eu não uso vestido, então assim, eu não sei como escolher. E daí a outra pessoa, que teve o ato homofóbico, virou e simplesmente disse assim: ah, maluco é ser homem mesmo. Simplesmente pelo fato de que eu não sabia escolher o vestido. E eu olhei para ela e perguntei por quê. Ela: você não sabe nem escolher um vestido? Como é que você é mulher e não sabe escolher um vestido? Todas as minhas dúvidas foram tiradas agora. Você realmente quer ser homem? E sobre as perguntas, né, são várias, clássicas, né? A mais clássica de todas, pra mim, pelo menos, era sempre o: nossa, você é tão bonitinho, tão legal, tão inteligente e gay, né? Como se fosse um defeito. Ou então, tipo, tudo bem ser gay, mas precisa ser afeminado, precisa vestir assim. Então, a diminuição é muito triste. Aí vem aquele comentário: ah, é tão inteligente, né? Uma pena que é gay. Ou, nossa, fulano é tão inteligente, né? E é gay, né? Tipo, o que tem a ver? Tinha que estar sempre explicando o porquê eu gostava, como se eu tivesse que ter um motivo plausível suficiente para aceitarem a minha sexualidade. Assim que acontece mesmo na academia, das próprias alunas, chegar e dizer: ah, Marlon, se tu fosse homem, tipo, eu te pegava, ah, se tu fosse homem, ah, se tu fosse homem. Aí até que um dia eu disse: gente, é o seguinte, eu sou homem, eu não deixei de ser homem. A diferença é que eu sou um homem gay, né, que gosta de outro homem. Eu não sou um homem heterossexual. Então, eu acho que os comentários que eu me incomodo mais é aqueles que na verdade a gente já estão bem acostumados a ouvir, né? Que é aquela questão de categorizar as pessoas LGBTs, né? Tipo, o depravado, o promíscuo, o chato, o escandaloso, sempre vai ser o gay afeminado. Enquanto o gay padrão, né, que
a sociedade aceita, tipo assim, tudo ok, legal, na verdade ele não parece nem que é gay. Pergunta sobre o ato sexual, do porquê eu não me decidia e tudo mais, tudo isso era algo extremamente cansativo, sabe? Porque a gente não tem que estar se explicando pra ninguém, entende? Tipo, somos pessoas e temos gostos, só. Agora no começo do ano, quando eu pintei a unha e cheguei no trabalho, ficaram dizendo tipo, ah, olha aí, ela consegue ser menininha. E que para os heterossexuais é comum, é normal, é apenas uma piada, mas que às vezes um LGBT ouvindo, às vezes incomoda bastante, né, em relação a pênis, a ânus, a cu. Então é o que acontece, muita piada que aparentemente é inofensiva, mas que com o tempo vai desgastando, vai ficando assim, a pessoa ficando cansada de ouvir, né? Então é bem complicado. Eu acho que o tipo de comentário que eu menos gosto é assim, achar que por ser homossexual tudo vai ficar meio sexualizado. Assim, dois homossexuais juntos, eles vão ter essa coisa sexual de se ficar trabalhando junto, eles vão ter que transar e vão... Não, isso não acontece, gente. E quando acontece com qualquer gênero, entendeu? Então, isso não é uma coisa que o LGBT tem mais a coisa do sexo, não. Sem contar no fetichismo masculino, que era muito nojento ter que aguentar piadas e convites. Isso incomoda muito porque isso implica na autoestima dessas pessoas, certo? Elas se sentem não aceitas, né? E de fato muitas vezes elas não são aceitas, né? As pessoas fingem que aceitam elas porque por trás existem diversos comentários, né? Que eu consigo presenciar no ambiente de trabalho, que já presenciei. Olha, Glaucia, eu vou te contar uma coisa. Eu tô de saco cheio das sapatão e das bichas nessa empresa. Porque assim, nada pode. Tudo é homofobia. Tudo. Toda hora é um tititi. Eu tô de saco cheio. Porque eles não param de colocar gay contra hétero, é branco contra negro, é quilombola contra indígena. Pra que isso? Pra que dividir? Minha gente, somos todos seres humanos. Sem falar que daqui a pouco vão querer condenar minha liberdade religiosa e me acusar de homofobia. Era só o que faltava. Bem, não quer demais lembrar vocês que nesse mês, olha, eu tô trabalhando, muito nesse canal. E eu conto com vocês para que esse conteúdo ele seja divulgado por aí. Principalmente com pessoas que se interessam por essa temática. Porque, essa discussão, ela não tem prazo de validade. Eu acredito que daqui a 30 anos, esse assunto ainda vai ser necessário de discussão. Então, me ajuda e principalmente se inscreve no canal. Enquanto uma liderança LGBT, eu consigo perceber que os desafios são imensos, assim. Ele tem vários recortes de acordo com a pessoa que estamos falando. Se é um homem, se é uma mulher, se é uma pessoa cis, se é uma pessoa trans. Qual a sua identidade da sexualidade, qual a sua performance perante a sociedade, quais signos que correspondem à sua personalidade, à sua característica. Então tudo isso dificulta não só na questão do mercado de trabalho, mas também como se inserir no processo de escolarização. Então quanto mais distante essas pessoas estão da escola, mais distante elas estarão do mercado de trabalho. E isso está ligado de forma direta com a questão da sua cor de pele, da raça e da classe social em qual ela se encontra. Temos uma nova geração LGBT que não se esconde no armário, que enfrenta a família, chega a ser expulsa, que corre risco de vida na noite, na escuridão, na solidão, para ser quem é. Já compreendemos, pois estamos em vários espaços e nos reconhecemos. Porém, creio que devemos unir energias, pensar novas alternativas e rotas de conquistas. Lógico que o momento não é um dos melhores. Temos retiradas de direitos, um governo fascista e um país que mais mata pessoas trans. Porém, creio que nos momentos mais difíceis podemos ter as melhores soluções. Nesse momento em que as violências estão acontecendo, as discriminações estão aumentando,
estão sendo mais expressas em nome de Deus, que é o que a gente está percebendo do fundamentalismo. Eu acho que o desafio que a gente vai enfrentar, não só para o mercado de trabalho, mas em todos os espaços, é de não, sabe, de não questionar só os direitos, mas o direito a viver. Não podemos dar voz a esse tipo de atitude e nem aceitar esses ambientes tóxicos, entendeu? A gente precisa mudar, precisa bater de frente, precisa se posicionar. Então, assim, um conselho que eu deixo enquanto LGBT no meio das relações profissionais é que você realmente se imponha, você não deixe nada a desejar quanto à sua função, se impor sem ser ignorante, na verdade. Empregabilidade é uma palavra que poucas trans e travestis conhecem. Apesar de que quando apenas uma, entra numa empresa, todo o sistema é quebrado e apresentado a uma nova forma de viver. Eu acredito que minha imagem dentro das empresas que eu passei trouxeram algo positivo para a comunidade trans. LGBTQIA+, porque a gente sabe que quando vê uma mulher trans já aglomera tudo, né, gente? Então, eu acredito que é muito difícil a gente alcançar os espaços, porém não é impossível, desde que a gente saiba o caminho que a gente quer chegar, aonde a gente quer chegar e a forma correta para que tudo isso aconteça. Então, é difícil o meio heteronormativo nos aceitar, porém não é uma regra. A gente tem que quebrar. As exceções existem e nós somos capazes de transformá-las e de fazer a diferença, né, gente? Você, LGBT, você pode chegar lá. Você gay, você lésbica, você mulher travesti, transexual, homem trans, bissexual e outras orientações sexuais e identidade de gênero, você pode, você deve enfrentar. E hoje, mais do que nunca, você não está sozinho. Tem vários meios, várias formas de buscar ajuda. Seja por amigo, seja por familiar, seja por órgão público. Reconheço que eu tenho o privilégio de atuar profissionalmente no campo político, o que possibilita espaço para a afirmação da minha sexualidade e na luta contra o preconceito. Porém, o que temos de concreto atualmente é um sistema opressor, que marginaliza e exclui as pessoas LGBTs, especialmente quem é transgênero, transexual e não binário. Por isso a importância da nossa afirmação enquanto LGBTs. Cabe também destacar que profissionalismo não tem a ver com sexualidade ou gênero, que o respeito às diferenças devem ser primordiais nas relações de trabalho e que mais ações afirmativas que possibilitem espaços profissionais para as pessoas LGBTs, bem como no enfrentamento da LGBTfobia nos espaços públicos e privados, precisam ser incentivados. E quando eu voltei para o Brasil, já tem 4 anos, eu decidi que aonde eu não pudesse ser quem eu realmente sou, não me cabia. Simplesmente eu não precisava mais estar passando por esse tipo de constrangimento, de provação no meio heteronormativo para ser aceito. Então, nesse momento que eu estou hoje da minha carreira, trabalhei em outros estados e onde eu já chego falando quem eu sou, obviamente em momentos oportunos, mas eu não tenho mais a necessidade de estar me escondendo para tentar ser aceito. Então, hoje eu trabalho em São Paulo, trabalho numa fintech, numa grande empresa, e lá, graças a Deus, a gente hoje tem um grupo, lá na minha empresa, na empresa que eu trabalho, temos um grupo de diversidade, tem vários grupos lá dentro, né, dos negros, e também tem o LGBTQI+, e lá a gente tem reuniões constantes para decidir o que é melhor para a empresa, para trazer discussões para as pessoas que ainda não têm conhecimento. Então, é muito saudável hoje em dia. Eu acredito que para todo mundo que trabalha lá na empresa, a gente consegue se sentir mais confortável e ainda mais produtivo, porque quando a gente se sente acolhido, bem aceito, respeitado e com segurança, né, que é um dos nossos pilares básicos dentro das nossas necessidades, né? Então é segurança. Quando a gente se sente seguro, a gente se sente mais produtivo, se sente mais feliz para trabalhar, e é muito importante ter esse grupo porque a gente sente que não estamos sozinhos dentro da diversidade. E de certa forma, toda a empresa
acaba respeitando cada vez mais e entendendo a causa e por que é importante tomar certas decisões ou lugares de fala. Nós temos vários exemplos de LGBT no nosso país que enfrentaram a discriminação e o preconceito de orientação sexual e identidade de gênero e venceram. Nós tínhamos uma nordestina, ou temos, porque o legado dela permanece, que é a Janaína Dutra, uma mulher transexual cearense, que foi a primeira mulher transexual do Brasil até a OAB no Brasil. E ela enfrentou muito a escola, enfrentou muito na faculdade e se formou, enfrentou a Ordem dos Advogados do Brasil e tirou sua OAB. E como tantas outras pessoas LGBTs que entraram no mundo da literatura, no mundo da política. O dia 17 de maio tá aí para reforçar que o preconceito homotransfóbico é algo que deve ser combatido no mundo do trabalho. E falando enquanto pessoa LGBTQ+, que desde os 16 anos tá inserido no mercado de trabalho, eu preciso fazer um desabafo. Tem momentos que a gente se cansa de se esforçar para ser levado a sério, para ser visto como profissional. E a gente acaba tendo que trabalhar 2, 3 vezes mais do que muitos colegas nossos só para ser respeitado e ser levado a sério. E que práticas como essas de preconceito no ambiente de trabalho, elas não aconteçam. E o mais triste é ver tanta gente que é altamente qualificada e preparada para o trabalho fora do mercado de trabalho por conta do preconceito, por conta da sua identidade cultural, por conta da sua identidade de gênero. É muito frustrante. É muito revoltante. E lembrar que, independente do quão qualificado você for, no final das contas, tudo isso é eclipsado por conta da sua sexualidade ou identidade de gênero. E nós, enquanto comunidade LGBTQ+, a gente sabe que dentro da própria comunidade existe muita prática de preconceito com nossos pares. E tá na hora de a gente começar a refletir o seguinte: muita gente se coloca no armário para sobreviver. Muitas vezes eu vejo pessoas criticando as outras por não lidarem com sua identidade de gênero, com sua orientação sexual da mesma forma que essa pessoa lida, e tece críticas muitas vezes ferozes. Só que quando a gente não conhece a pessoa, a gente não conhece quais são os desafios que ela enfrenta para sobreviver no mercado de trabalho, isso fica muito complicado. E nessa sociedade neoliberal que a gente vive, com práticas altamente mercantis, onde a taxa de desemprego cada dia mais aumenta, não entender o porquê as pessoas escondem a sua orientação sexual ou identidade de gênero é uma estupidez. Porque a gente sabe que o acesso e permanência da população LGBTQ+, no mercado de trabalho ainda é um problema a ser resolvido e discutido. E não só no mês de maio, mas todos os dias. Porque é inadmissível a gente estar em 2020 e ver pessoas altamente qualificadas serem rebaixadas ou terem oportunidades de ascensão dentro da sua área de atuação, terem oportunidades de aumento salarial por conta da sua sexualidade, por conta da sua identidade de gênero. Isso é uma violência. E durante esse período em que eu estava convidando pessoas para participarem desse vídeo por depoimentos, muitas pessoas se negaram a participar por conta de medo de represália, por conta de medo de perderem o emprego. Isso é muito sério, minha gente. Tem gente que morre negando quem é para sobreviver. Não é fácil. Muitas vezes a gente critica de fora, mas não sabe o peso que é você viver uma vida escondida, viver com medo de ter sua orientação sexual usada para lhe desqualificar. Tem pessoas que sofrem com isso. E eu queria dedicar esse vídeo a todas as pessoas que me deram força de dizer: faça por mim, eu não posso aparecer, mas faça isso por mim. Porque é sério, é muito triste saber que em pleno 2020 tem pessoas que ainda se submetem a isso para sobreviver. E você, que sofre LGBTfobia no seu ambiente de trabalho, lembre-se que é crime. Denuncie. Lute pelos seus direitos. Até a nossa próxima aula no Delta Drag. Ai, galinha aqui. Erro de 140.